Você está prestes a entrar em uma história que não aparece nos livros da forma como deveria. Uma história onde luz e sombra se misturam, onde genialidade e ambição colidem. Feche os olhos por um segundo e imagine um mundo completamente escuro. Sem luz elétrica, sem cidades brilhando à noite. Agora imagine que duas mentes estavam prestes a decidir como esse mundo seria iluminado. E a que custo? Você caminha por ruas frias de uma Nova York do século XIX. O ar é pesado, carregado de fumaça e promessas. É aqui que tudo começa. De um lado, você encontra Thomas Edison, seguro, confiante, cercado por investidores, operários e máquinas. Ele não apenas inventa, ele domina, ele controla. Agora, mude o foco. Em um quarto simples, quase vazio, está Nikola Tesla. Você sente o silêncio ao redor dele. Não há aplausos, não há riqueza, apenas ideias. Ideias tão avançadas que parecem pertencer a outro século. Tesla não está tentando melhorar o presente, ele está tentando criar o futuro. Quando você observa o encontro entre esses dois homens, algo parece estranho desde o início. Não há harmonia verdadeira, apenas interesse. Edison vê em Tesla uma ferramenta. Tesla vê em Edison uma oportunidade. E você, observando de fora, já consegue perceber. Isso não vai terminar bem. Você acompanha Tesla em seus primeiros dias de trabalho. Longas horas, noites sem dormir, cálculos mentais que parecem impossíveis. Ele não desenha, ele visualiza tudo. Cada detalhe, cada engrenagem, cada corrente elétrica já existe dentro da mente dele antes de existir no mundo real. Então vem a promessa: $50 mil. Uma fortuna inimaginável para alguém como Tesla. Você sente o peso desse momento. Ele acredita, ele confia e, mais do que isso, ele entrega. Mas quando o trabalho termina, quando o problema é resolvido, algo muda no ar. Você percebe no olhar de Edison um sorriso breve, quase imperceptível. E então vem a frase que quebra tudo. Não havia recompensa. Era apenas uma piada. Nesse instante, você sente a mudança. Não é explosiva, não é dramática, é silenciosa, profunda. Algo dentro de Tesla se fecha e algo muito maior se abre. Uma rivalidade que não seria apenas pessoal, seria histórica. Você começa a entender que essa não é apenas uma disputa entre dois homens. É um choque entre duas formas de ver o mundo. Edison acredita no controle, na estrutura, no lucro. Tesla acredita na liberdade, na inovação, no impossível. E então surge a corrente alternada. Você tenta entender, tenta acompanhar e percebe que aquilo não é apenas uma invenção, é uma ameaça, uma ideia capaz de destruir tudo o que Edison construiu. O clima muda, você sente tensão. Não há mais colaboração, apenas oposição. Edison não pode permitir que Tesla avance, porque se ele estiver certo, tudo o que Edison representa começa a ruir. E é aqui que a história começa a revelar seu lado mais sombrio. Você vê campanhas sendo criadas, demonstrações públicas, animais sendo usados como prova. A eletricidade, antes símbolo de progresso, começa a ser associada ao medo. E você percebe, isso não é ciência, isso é estratégia. Edison não está apenas tentando vencer, ele está tentando controlar a narrativa, porque quem controla a narrativa, controla o futuro. Você observa Tesla isolado, sem recursos, sem apoio massivo, mas ainda firme. Ele não reage com ataques, ele responde com ideias. Enquanto um luta com medo, o outro luta com visão. A tensão cresce. Você sente como se o mundo estivesse prestes a escolher um lado. E, de certa forma, estava. Então chega o momento decisivo, a Exposição Mundial de Chicago. Luzes, expectativas, olhares atentos. Você sente que aquilo não é apenas um evento, é um julgamento. Quando o sistema é ligado, tudo muda. A luz não é apenas luz, ela é prova, é resposta, é o futuro acontecendo diante dos seus olhos. E naquele instante, Tesla vence.
Mas a vitória não vem com aplausos duradouros, não vem com riqueza proporcional. E você começa a perceber algo incomodável. O mundo nem sempre recompensa quem está certo. Você acompanha os anos seguintes. Edison cresce, se fortalece, se torna um nome. Tesla se afasta, se aprofunda, se perde em suas próprias ideias. Há algo quase poético nisso. Um homem que dominou o mundo e outro que tentou libertá-lo. Você sente certo incômodo, porque essa história não termina como deveria. Não há justiça clara, não há equilíbrio. Tesla abre mão de dinheiro, de reconhecimento, ele escolhe continuar acreditando em algo maior. Mas o mundo nem sempre valoriza isso. Edison, por outro lado, constrói legado em forma de poder. Ele entende como o sistema funciona e, mais importante, ele sabe usá-lo. Você começa a perceber que a verdadeira batalha nunca foi apenas tecnológica, foi psicológica, foi narrativa, foi influência. E talvez seja isso que ninguém conta, porque é mais fácil falar de invenções do que falar de manipulação. É mais confortável falar de progresso do que falar de interesses. Você chega ao final dessa jornada com uma sensação estranha, como se tivesse visto algo que não deveria ser tão invisível. A luz que ilumina o mundo hoje carrega uma história de genialidade, mas também de conflito, ego e estratégia. E então vem a pergunta que fica ecoando na sua mente. Quantas verdades ainda estão escondidas atrás das grandes histórias que você acredita conhecer?